Olá, meus amores, boa tarde. Então, nessa tarde de sexta-feira, dia 11/9/2020, vamos iniciar pelo conteúdo de ciências, tá bom? Então, vamos lá pegar o livro de ciências e abrir a partir da página 82, onde nós vamos dar continuidade ao estudo das plantas. E hoje a gente vai estudar sobre o habitat da planta, né? Ou seja, onde ela vive. Aqui na página 82 diz o seguinte: as plantas podem viver em diferentes ambientes. Aquelas que vivem no solo são chamadas de plantas terrestres. Elas têm caules que as sustentam e raízes que as fixam no solo. E logo aqui ao lado, como vocês podem observar, a gente tem uma árvore chamada ipê amarelo. É uma árvore símbolo do nosso país, o Brasil, né? É uma planta terrestre, como vocês podem observar. Ela fica fixa ao solo. Bem aqui abaixo tem uma árvorezinha bem pequenininha. E isso quer dizer, uma legendazinha, que esse ipê ele pode chegar a 8 metros de altura. Isso mesmo, meus amores, 8 metros de altura. Bem alta, né? E é uma planta linda. Continuando. As plantas que vivem na água são chamadas de plantas aquáticas. Elas habitam rios, mares e lagos. Também temos, né, já as plantas que vivem presas nos galhos de outras plantas, que são as plantas epífitas, né? Aí aqui a gente logo no começo tem uma imagem de uma planta aquática, né, que está flutuando nas águas de um lago. E do outro lado, uma planta epífita, aquela que se desenvolveu no tronco de outra árvore. Aqui tem o exemplo de uma orquídea, tá certo, meus amores? Então, relembrando, as plantas elas podem ser, de acordo com o seu habitat, onde elas vivem, plantas terrestres, plantas aquáticas e plantas epífitas, tá certo? Continuando aqui na página 83, fala o seguinte: plantas cultivadas pelo ser humano. Além de se desenvolver em ambientes naturais, como florestas, matas e campos, muitas plantas são cultivadas pelo ser humano. Essas plantações são feitas em locais determinados como pomares, hortas e jardins, né? Pomares, né? Lá no pomar a gente vai ter bastante fruta. Aqui tem o exemplo, né? Num pomar com árvores frutíferas. Logo ao lado tem uma pessoa trabalhando em horta de alface, né? E logo aqui embaixo, jardins são ambientes planejados pelo ser humano para ofertar beleza e lazer. Nesta fotografia, jardim na Praça do Buriti, em Brasília, capital do Brasil. Então, a gente tem essas plantinhas também, que elas são cultivadas com algum objetivo, né? Como vocês podem observar aqui, tá certo, meus amores? Dando continuidade aqui na página 84, tem a atividade de hoje. Temos essas duas primeiras questões. A primeira questão diz o seguinte: observe as imagens abaixo. Aí nós temos 4 imagens numeradas de 1 a 4, tá certo? Vocês vão responder. Letrinha A. O que elas representam? Letra B. A que fase da vida se relacionam as imagens 1 e 4? Só é a imagem 1 e 4, tá certo? Segunda opção. Observe as imagens e numere as plantas de acordo com a legenda. Vai ser número 1 quando a planta for terrestre, 2 quando representar uma planta aquática e 3 quando representar uma planta epífita, certo? Lembrando, né, terrestre é aquelas que ficam fixas na terra, a aquática elas se desenvolvem na água e a epífita elas se desenvolvem, né, no galho de outra planta, tá certo? E logo depois, na página 85, tem um brincando, onde vocês irão fazer o seguinte: leve cada planta ao local onde geralmente é cultivada. Aí nós temos a alface, as frutas e as flores, né? Lembrando que nós temos horta, nós temos o pomar e nós temos o jardim, né? Na horta a gente tem as verduras e os legumes, no pomar as frutas e no jardim as flores. Então, vamos lá fazer a nossa atividade de hoje, meus amores.